Senhor, queridas e amadas irmãs. Estamos aqui para estar no vídeo, uma nova live do grupo das guerreiras. Vamos aguardar as irmãs entrarem, quem mais o Senhor direcionar para entrar. E estamos aqui prontas pela graça do Senhor. Amém. Enquanto isso, eu vou colocar um louvor enquanto as irmãs vão se chegando. A gente sabe que hoje choveu muito, em alguns lugares a tempestade foi forte, a internet não tá boa em muitos lugares. Já temos uma pessoa, vamos aguardar que mais pessoas, mais mulheres, mais pessoas sedentas por Deus nos busquem essa palavra, busquem essa live. Amém? Eu quero ver sua fé quando o mundo te esquecer. A paz, Senhor, irmãs. Estamos com 3 pessoas. Vamos aguardar só alguns instantes para a gente iniciar a nossa palavra. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos colocar os nossos corações já prontos para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. A paz, amada, boa noite. Foi possível. Vamos amar a Deus. Vamos buscar em Deus. Vamos nos lembrar sempre que Ele é o nosso Pai. E que Ele nunca se esquecerá de nós. Que nós devemos sempre confiar nele. A caminhada tem sido difícil para muitas pessoas. Aparentemente impossível para outras tantas. Mas Deus está no controle de tudo. E Ele quer ver a nossa fé exatamente dentro dessas impossibilidades. Vamos lembrar que Deus é o nosso Deus. A paz, minha amiga querida. Glória a Deus que a internet está funcionando. Firmemente. Promessas que eu te fiz. Vamos aguardar só mais um pouquinho, acabar esse louvor e a gente inicia a nossa palavra. Louvando, adorando e agradecendo o nome do Senhor. Nós queremos Ele como um residente, alguém que está sempre ali conosco, com intimidade, com proximidade, com interesse, nosso interesse em buscá-lo. Então vamos iniciar, queridas. Vamos iniciar com que Vamos iniciar com as irmãs que nós já temos. Temos aqui algumas pessoas assistindo, 2 pessoas assistindo, e a palavra de Deus diz que isso já é suficiente para a gente começar. E depois outras pessoas assistirão com o vídeo gravado. Então o tema da nossa live de hoje é viver enquanto se espera em Deus. Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, louvado, adorado, agradecido, Pai, seja o teu santo nome. Pai, glorifica o Senhor todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Glorifica o Senhor porque o Senhor nos permite falar da tua
E é por isso que eu peço, Pai, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo a falar. Porque quando eu faço meras palavras, mas quando o Senhor fala, Pai, o Senhor diz na sua palavra que ela não volta vazia, ela vai e faz aquilo que te apraz, aquilo que é da sua vontade que ela faça, Pai. Então que seja a sua vontade, que eu diminua, Pai, para que o Senhor venha a ser engrandecido e a aparecer, e a que a sua palavra, Pai, ela seja entendida nos corações. Pai, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai, e nós precisamos caminhar na luz, caminhar à luz da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a cada pessoa que vai assistir essa live agora, que vai participar. E abençoa também, Pai, a todas as pessoas que vão ter acesso a essa live depois, num outro momento, numa outra oportunidade. Porque a sua palavra, Pai, ela corre por lugares que a gente não conhece. O Senhor a leva a quem precisa. Então, que venhamos a levar o alimento que muitos estão precisando nessa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aquelas que estão com dificuldades na internet. Vem já tirando toda a legalidade da mão do inimigo, toda a arma forjada, Senhor, de internet, Senhor, de compromissos, de visitas inesperadas, Pai. Que tudo isso, em nome de Jesus, caia por terra e que as pessoas que o Senhor determinou para que assistam essa live, assistam, Pai. Estejam presentes em nome de Jesus. Viver enquanto se espera em Deus. Todos nós conhecemos a história de José, né? São várias as mensagens, as palavras com base no texto, na vida de José. Mas hoje nós queremos trazer uma palavra sobre José que o Senhor trouxe ao nosso coração e nos fez meditar por um bom tempo. Ainda outro dia eu participei da consagração de uma igreja, de mulheres de uma igreja, e eu levei essa palavra e achei assim bem interessante trazê-la aqui para a gente também, para alcançar um outro público, outras pessoas. Então nós vamos fazer a leitura do versículo 42, 1 e 3, depois o versículo 42, 6 e 7, depois o versículo 43, o capítulo 43, no versículo 29. Oi, Dona Marli, querida, avó dos meus filhinhos. É muito bom ver a senhora aqui, eu te amo demais. Boa noite, irmã Sônia, a Denise Avarício, minha querida. Deixa eu ver quem mais está aqui antes da gente começar. Maria Ananias, Ana Paula Ferraz, aí, a irmã Darcilene. Muito bom tê-las aqui. A paz do Senhor, irmã Gorete. Então vamos à leitura da palavra. 42, 1 e 3. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? No 3. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. 6 e 7. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: de onde vides? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar alimento. 43, 29. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais jovem, do qual me falastes. E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. Bem, viver enquanto se espera em Deus. Nós vamos aqui recapitular um pouco, e de forma rápida, a história de José, porque eu creio que no nosso meio, todos nós conhecemos a história de José, mas a gente crê, a gente espera verdadeiramente que pessoas que ainda não alcançaram esse texto venham a ouvir, venham a alcançar, e talvez as pessoas não conheçam a história de José. Então José era um menino, filho de Jacó,
Jacó com Raquel, um menino muito esperado, muito sonhado, muito desejado por Raquel, porque Raquel não conseguia engravidar. E quando José nasceu, Jacó ficou muito feliz, muito satisfeito com esse nascimento. Embora ele tivesse outros filhos de um outro casamento com a Lia, ele se sentia realizado com José. E essa realização, esse carinho e esse amor devoto por José criou uma instabilidade no relacionamento com os outros filhos, que eram bem mais velhos do que José. O que levou esses filhos a armarem uma cilada contra José. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram José num poço, depois eles tiraram José do poço, venderam José como escravo, e José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, embora ele tenha prosperado, foi armada uma outra cilada para ele, ele foi acusado de assédio sexual, e com isso ele foi trancafiado numa prisão, na prisão de Faraó, e ele ficou ali esquecido. E essa trajetória de José começou aos 17 anos. Com 17 anos, José foi jogado naquele poço, foi vendido como escravo, e ele ficou até os 30 anos nessa prisão de Faraó, ali como alguém totalmente limitado, alguém totalmente sem acesso à sua liberdade, alguém totalmente sem forças para prosseguir em seus sonhos, em seus planos. Mas lá atrás, quando José convivia com a sua família, quando José era cuidado e era protegido por seu pai, José teve sonhos que Deus colocou para ele, onde Deus apresentou os planos que tinha a respeito dele para ele. E José passou por essa trajetória dos 17 aos 30 anos, sem vislumbrar como esses sonhos seriam realizados, mas com a certeza de que eles seriam. Bom, passados esses anos, aos 30 anos, José saiu dessa prisão. E quando ele saiu dessa prisão, ele saiu porque Faraó o chamou para que ele saísse e revelasse sonhos a Faraó. E quando ele revelou os sonhos de Faraó, e ele disse que seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, e além dele revelar o sonho, ele deu uma estratégia de sobrevivência para o povo do Egito. O que Faraó fez? Faraó colocou ele no cargo de governador daquela nação. Um cargo que antes não existia, um cargo que colocava ele acima de todos, exceto do próprio Faraó. Deu a ele muito poder, muita autoridade, a maior autoridade abaixo de Faraó. E é aí que começa a palavra que o Senhor me revelou. A gente costuma dizer muito no nosso dia a dia assim, quer conhecer um homem? Dê a ele poder. Pois então, José é a maturidade espiritual em pessoa. Quer ser maduro espiritualmente, estude a história de José. Porque enquanto José foi levado para ser escravo na casa de Potifar, enquanto José estava naquela prisão, José sofreu aquilo que nós sofremos na carne. Porque quando a gente lê a história bíblica, quando a gente abre a Bíblia e começa a ler, parece que esses personagens muitas vezes são de ficção, mas não são. Paulo disse que Elias era homem como nós, José também. Imagina você aos 17 anos estar com a sua túnica nova, especial, feita especialmente para você, que o seu pai te deu, e de repente você ser vendido como escravo e ir acorrentado, amarrado numa caravana de meses por um deserto para uma terra estranha, para ser escravo, para servir alguém num costume absolutamente diferente, longe do pai, longe do seu Deus, da sua adoração, longe daquilo que você conhecia. Imagina passar isso quando você tem 17 anos de idade. Imagina você ser tentado e você obedecer a Deus e não ceder àquela tentação e aquilo te levar a uma prisão injusta.
e você ficar naquela prisão. E um dia você vê uma oportunidade de sair daquela prisão, porque você foi bom com alguém, porque você ajudou alguém, e você fala, olha, lembra-te de mim quando você sair daqui, e essa pessoa esquecer de você. E passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e não ter um retorno daquele ato de bondade que você praticou. José era uma pessoa como nós somos. Ele tinha sentimentos, ele tinha angústias, e a gente vê isso na própria palavra. É preciso entender que quando a gente lê a história de José, ali também relata o que ele sentia. Quando fala que José pediu ajuda para que lembre-se de mim quando você sair daqui, quando você estiver lá na presença de Faraó, quando você estiver no seu carro de novo, restaurado, restituído, você lembra de mim? Ele está falando de uma coisa natural, é aquilo que nós fazemos, é o nosso natural. Nós pedimos ajuda por um momento, a gente tira a nossa vida da mão de Deus e procura uma coisa natural para ser abençoado naquilo. Isso daí nos torna humanos, limitados. A gente procura, dentro da nossa visão, daquilo que nós estamos vendo, dentro da circunstância, uma solução para o nosso problema. Mas a maturidade de José era tanto que, embora ele usasse do meio natural, a insuficiência, ou a falta de resultado da ação natural dele, não frustrava ele na espera em Deus. Na palavra diz que José, quando ele foi vendido como escravo, a gente vai lá em... Deixa eu achar aqui, peraí. A gente vai lá em Gênesis 42, 21, e nós lemos que os irmãos de José, tomados de medo pela maneira como José se dirigiu a eles, pela maneira como José os ameaçou, por terem sido primeiro colocados num cárcere, por depois terem sido ameaçados de não voltarem à terra deles, de um ficar preso e os outros voltarem para trazer o irmão mais novo. Eu te convido para ler a história de José. Depois dos irmãos estarem realmente assustados com essa presença de José, que eles ainda não identificavam como José, porque quando José foi vendido como escravo para o Egito, quando José foi à prisão, quando o Faraó tirou José daquela prisão, José numa terra estranha, recebeu um novo nome. E José não se apresentou aos irmãos como José, eu sou o herdador do Egito. Então os irmãos de José, no capítulo 42, 21, eles deixam claros, bem claro, o que José sentiu na hora em que estava sendo vendido como escravo. Eles dizem, aliás, o irmão dele mais velho diz, tomados de medo pelas atitudes daquele José, que ainda não sabiam que era o seu irmão, eles disseram o seguinte: quem sabe nós estamos passando por isso, porque vocês ignoraram a angústia da alma de José quando ele os implorou. Ou seja, naquele momento em que eles estavam vendendo José como escravo, existia uma angústia na alma de José. José implorou para que aquilo não fosse feito. Então nós vemos um José que na hora que está sendo vendido, sente angústia de alma e implora. Nós vemos um José que dentro da prisão tenta de forma natural sair daquela situação. Nós vemos um José que num determinado momento chora porque reencontra com os seus irmãos. E nós vemos um José que quando finalmente encontra o seu irmão caçula, que era filho de seu pai com a sua mãe, chora
com as entranhas contorcidas, chora tão alto e tão forte que os egípcios ouvem o choro dele. E isso é muito sério, porque ele naquele momento era o governador do Egito, um homem forte, de autoridade, que coordenava toda uma nação, que alcançava outras nações que dependiam daquilo que eles tinham juntado. Era um José que tinha muitos compromissos que dependiam da condição dele de autoridade. Então ele tinha uma imagem, mas a angústia de alma dele, mas a dor que ele sentia pelos mais de 20 anos que ele passou longe da família, fizeram com que ele fosse para a câmara dele, para o quarto dele, e chorasse tão alto que os egípcios ouviram o choro dele. Então, a angústia de José, a dor de José, o medo de José, não eram mesmo angústias, sofrimentos, expectativas e frustrações diferentes daquelas que nós sentimos. Nós muitas vezes somos jogados no poço, muitas vezes somos vendidas como escravos, muitas vezes nós somos acusadas injustamente, somos colocadas dentro de uma prisão, nós ficamos limitadas nas nossas ações, nós não temos o que fazer, não temos mesmo, porque a prisão, ela impede, a prisão, ela nos coloca dentro daquele quadradinho ali, a gente não tem o que fazer. A prisão pode ser dentro de nós mesmos, que não conseguimos simplesmente botar um projeto para frente, não conseguimos colocar nada para frente, não conseguimos sair de relacionamentos tóxicos sem sair desse relacionamento, porque num casamento muitas vezes a gente se sente prisioneira, mas a gente não quer que o casamento acabe, a gente quer que a situação daquele casamento mude. Então, muitas vezes nós estamos assim também presos, e usamos de meios naturais isso, mas quem é José fora dessa situação? Quando ele recebeu o poder, quando ele teve toda a autoridade, quando ele pôde fazer o que ele queria fazer, quando ele não tinha mais limitações, quando ele não estava mais na prisão, quando ele recebeu o anel que dava a ele poder para fazer tudo o que ele quisesse fazer, ele continuava tendo um Deus. Ele continuou tendo um Deus. Ele continuou tendo alguém que, embora ele fosse governador do Egito, embora ele tivesse um faraó acima dele, ele tinha alguém que estava acima de tudo. Ele tinha Deus, ele tinha a quem obedecer, ele tinha promessas que dependiam dessa obediência, que dependiam dele se subjugar a Deus, que dependiam dele ouvir a Deus, dele esperar o tempo de Deus, dele crer e confiar no Senhor. Então, quando ele era escravo de Potifar, ele fez Potifar prosperar, porque ele prosperava em tudo que ele fazia. Enquanto ele estava na prisão, ele cuidou tão bem daquela prisão que foi colocado como administrador daquela prisão. Quando ele saiu daquela prisão, ele foi colocado como governador do Egito. Ou seja, em todas as circunstâncias negativas, José cuidou do que era para ele cuidar, enquanto ele esperava em Deus. E ele esperou em Deus na época da fartura e esperou em Deus na época da escassez. Porque quando a gente lê nas escrituras, a gente lê que ele ficou dos 17 aos 30 anos na prisão. Então, foram aí 13 anos dentro de uma prisão. Depois foram mais 7 anos de fartura. Então, nós temos aí 20 anos. Depois foram mais 2 anos até que os irmãos dele subissem a terra do Egito. Então, nós temos aí uma média de 22 anos, onde ele, com todo o poder na mão, fez o que era para ele fazer, determinado por Deus, mas não tomou a frente de Deus.
e usou o emocional dele, e usou a vontade dele, e usou a angústia dele, e usou as expectativas dele para montar uma caravana de egípcios e até aquela terra onde a família dele estava, fosse para abençoar, fosse para amaldiçoar. Ou seja, não foi a boa intenção nem a má intenção do coração dele que desviou ele da obediência do Senhor. Ele não usou de desculpas, ele se manteve ali, obediente à palavra de Deus. E essa história, essa reflexão sobre esse tipo de maturidade espiritual nos leva a pensar em como nós vamos saber qual é a vontade de Deus, como nós vamos entender o que Deus quer. Porque muitas vezes a gente até diz, bom, eu estou disposta a confiar em Deus, eu estou disposta a obedecer a Deus, mas como que eu vou fazer isso se eu não escuto a voz dele? Bom, é claro que Deus não fala com a gente como um colega, um pai, uma mãe, um filho, assim, conversando assim. Mas Deus fala. Deus fala quando a gente, como José, aprende a esperar e confiar. Deus não trabalha na nossa ansiedade. Deus, ele trabalha na nossa espera. Ele nos dá a direção. Ele fala se estamos certos, se estamos errados. Ele fala que caminho seguir, quem obedecer, onde ir, a quem a gente deve obediência, a quem a gente não deve, qual a guerra que a gente tem que guerrear, qual a guerra que não é para nós. Ele nos ensina tudo, mas a gente precisa de um ponto-chave: a intimidade com Deus, a disposição em ouvir, a real disposição em obedecer. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Paulo, na carta aos Efésios, ele diz no capítulo 1, do versículo 18 e 19: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais as riquezas, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. O nosso entendimento tem olhos. O nosso entendimento precisa enxergar as circunstâncias. Nós estamos envolvidos no mundo espiritual e não dá para a gente ignorar isso. Os nossos olhos, o nosso entendimento, ele tem olhos que tem que estar atento ao que está acontecendo. Quando o nosso entendimento é iluminado, quando o nosso entendimento entende as circunstâncias, entende os acontecimentos, aí o nosso entendimento nos leva a discernir o que Deus está nos falando. Quando ele diz, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, a esperança do meu chamado é a vida eterna. A esperança do meu chamado é abençoar a vida de quantas pessoas eu puder, para que elas também tenham a vida eterna. E quando ele diz, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, Deus espera que através de nós, a gente dê a Ele como herança, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, levar o nome dEle adiante, é o que Ele espera de nós. E como é que nós vamos fazer isso se nós não usamos os olhos do nosso entendimento iluminados, se usamos o nosso entendimento de olhos fechados, se usamos o nosso entendimento limitado, se usamos o nosso entendimento fechado para aquilo que Deus está nos mostrando, não podemos passar por essa situação de pandemia, de Covid, com os olhos do nosso entendimento fechados, ou ouvindo com os nossos ouvidos o que o jornal diz, o que o governo diz, o que o vizinho diz, o que a outra pessoa diz. Nós temos que estar com os olhos do nosso entendimento
a respeito de tudo isso. Porque absolutamente nada está sob o controle da mão dele. A terra pertence a ele, com pandemia, sem pandemia, com riqueza, sem riqueza, com prosperidade, sem prosperidade. Estando a gente aprisionados ou libertos, a terra pertence a ele. Em Romanos 5, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança e na glória de Deus. Paz não é uma opção. Você não escolhe ter ou não ter paz. Você escolhe ser justificado pela fé. E uma vez que você é justificado pela fé, você tem paz com Deus. O que você pode fazer é esperar não ser mais justificado pela fé. Não quero mais ser justificado pela fé, porque simplesmente abro mão da minha fé. Então, com isso, eu não vou mais viver em paz. Eu estou dizendo não à paz, porque eu estou dizendo não à fé. Que Deus tem o controle de tudo. Que Deus tem o controle quando eu estou no poço, Deus tem o controle quando eu estou como escravo, Deus tem o controle quando eu estou na prisão, Deus tem o controle quando eu estou na fartura, Deus tem o controle quando eu estou na escassez. Bom, se eu digo que Deus não tem controle em nenhuma dessas situações, então eu não sou mais justificada pela minha fé. Então eu perco a minha paz. Então nós temos que compreender, né, que é fato, nós temos paz. Se você não está vivendo em paz, procure ver onde está a sua fé. Porque nós fomos justificados pela nossa fé. Nós temos acesso pela fé a esta graça, a graça de viver em paz, na qual nós temos permanecido firmes, nos regozijando na esperança e na glória de Deus. Então, se a sua paz está abalada, se a sua paz, que vem lá de dentro, com o mundo ao seu redor sem paz, mas você está com paz, então você está justificado pela fé. Se você está sem paz, procure onde está a sua fé, porque certamente você não está sendo justificado pela fé, e a culpa não é de Deus e não é de Jesus, porque está na palavra o que você tem que fazer. Deus fala com você. O acesso pela fé, a graça de Deus, é um privilégio que nós devemos usar. Nós temos o direito de usar essa paz, porque a gente tem fé. É um direito nosso, adquirido, irrevogável, se você tem fé. Então, nós temos essa liberdade o tempo todo. Em Isaías 62, 6 e 7, diz o seguinte: eu tenho posto sentinelas sobre teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manterão descuidados, nem de dia, nem de noite. Vós que fazeis menção do Senhor, não conserveis silêncio, e não lhe deem repouso, até ele estabelecer e até ele tornar Jerusalém um louvor na terra. Quem é a Jerusalém do Senhor, além de nós? Um povo escolhido, um povo santo, chamado para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, Jesus Cristo. Nós somos a Jerusalém do Senhor. Nós somos. Veja bem, ele coloca sentinelas sobre os nossos muros. Esses sentinelas não são descuidados, porque eles respondem a Deus diretamente. Então, de dia e de noite, eles cuidam de nós. E nós, que fazemos menção do Senhor, não podemos conservar-nos em silêncio. Nós temos que cansar o Senhor com os nossos pedidos e com as nossas orações. Nós não devemos dar descanso, repouso, até Ele nos estabelecer, até Ele nos tornar um louvor nessa terra. É isso que a palavra diz. Então, quando vemos toda a história de José e olhamos a nossa própria história, nós
conosco. É por isso que tantas adversidades acontecem. É porque nós não temos mais sobre nós o peso da escravidão. A gente entende que o nosso inimigo já tem uma condenação sobre ele de queimar no lago de enxofre. Mas nós já temos uma sentença sobre nós de vida eterna, numa morada definitiva, já preparada por Deus, onde Jesus nos aguarda. Então, nós não devemos caminhar com falta de fé, com incerteza, com limitações de não podermos, de não conseguirmos. Nós não podemos deixar o nosso entendimento escurecer sobre Deus e o que somos nele e para ele. Essa era a maturidade espiritual de José. Ele cria em Deus, se angustiava, chorava, sofria. Certamente, como escravo prisioneiro, ele sentia frio, ele se sentia desamparado, ele sentia fome, mas ele sabia que servia para algo maior, ainda que a promoção que recebeu nem existisse. Com certeza, aos 17 anos, ele não entendeu. Provavelmente aos 20 também não. Aos 25, ainda não. Mas aos poucos, as coisas foram sendo reveladas para ele. Aos poucos ele foi entendendo o que estava acontecendo. E quando ele chegou ali, esteve de frente para os seus opressores, ele não usou de vingança, ele não usou de uma fala negativa, ele não despejou sobre os irmãos a amargura de todos esses anos, porque ele entendeu o propósito. E ele disse: não foram vocês que me colocaram nessa situação, foi Deus que me colocou nessa situação, para que hoje eu pudesse salvá-los e salvar esse povo. Então nós temos que trazer os olhos do nosso entendimento iluminados, para que a gente veja nas situações que a gente está vivendo o ensinamento do Senhor para a nossa vida. Alguns dizem, como eu já disse, que para conhecer um homem nós precisamos dar a ele poder, pois nós hoje recebemos poder. Nós, quando aceitamos Jesus, nós quando passamos no batismo do arrependimento, nós quando fomos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos poder. Que tipo de homem que eu digo é ser humano, Deus está nos conhecendo nesse momento, com todo o poder que Ele nos deu. José recebeu poder, mas revelou o que havia dentro dele: paciência, dependência, confiança, direção, entendimento, sabedoria, estratégia, domínio próprio, amabilidade, benignidade e por aí vai. O que nós, com o poder que estamos recebendo dos céus, temos feito, temos mostrado para a nuvem de testemunhas que nós temos mostrado para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos parentes, perto, distante, para os nossos amigos, colegas de trabalho. Que tipo de poder nós temos dado a eles? José não tinha as cartas de Paulo. José não tinha as experiências de Isaías, nem de Jeremias, nem o que estava em Salmos, nem os provérbios de Salomão. José não tinha absolutamente nada, exceto a confiança, a fé e a intimidade dele com Deus. Nós temos o privilégio de termos tudo isso, de termos Deus, de termos o véu rasgado, Jesus Cristo e ainda um Consolador, o Espírito Santo. Nós temos absolutamente tudo que precisamos para viver em paz. Para fechar, eu vou falar o que está em Mateus 13:19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Mas no 13:23
Que nós sejamos aquele que recebe a semente em boa terra. Que a gente possa compreender, ouvir e compreender a palavra. Ore a Deus para que os olhos do seu entendimento estejam iluminados, para que Deus tire, passe colírio nos teus olhos, passe colírio, tire as escamas dos teus olhos. Quando a gente fala olhos, passa colírio, tirar as escamas, a gente não está falando do olho físico, a gente está falando dos olhos do entendimento. É isso. Então, que o Senhor venha a nos ajudar a termos iluminados os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa discernir a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O Senhor diz: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos bons, não maus, para vos dar um fim e uma esperança. Veja bem, nosso entendimento tem que estar voltado para isso. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada prospera contra nós. Nenhuma arma forjada destrói. Toda língua se levanta contra nós é refutada. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra nós. A palavra de Deus diz que nós temos poder para expulsar demônios e para declarar cura. Nós precisamos que os olhos do nosso entendimento estejam iluminados para a gente enxergar todo esse poder e usar ele para frutificar, para dar bons frutos, para ajudar, para colaborar. A palavra de Deus diz que nós somos colaboradores de Cristo e precisamos colaborar com ele, principalmente nessa época, nesse tempo. Deus nos deu esse tempo, Deus nos deu essa situação para nós vivermos. Quantas pessoas com fome, sede da palavra do Senhor, de esperança. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, nossos olhos de entendimento iluminados, para usarmos esse poder que recebemos de uma maneira que agrade aquele que nos concedeu esse privilégio. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Se você que está ouvindo e ainda não aceitou Jesus, não conhece esse Jesus maravilhoso, saiba que essa palavra também é para você. Busque a Deus, busque uma igreja próxima de onde você está. Se apresente ao Senhor, procure o Senhor. Você vai ser bem recebido, porque Deus vai te direcionar para um lugar onde alguém vai te abraçar e te ensinar o quão maravilhoso esse Deus é. E que tudo isso está disponível para quem quiser buscá-lo. Amém? Queridas, muito obrigada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu oro a Deus e eu clamo, uma oração muito simples e direta, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que eles sejam iluminados, para que nós venhamos a tomar posse da paz que temos direito, que nós não venhamos a abrir mão dessa paz, que nenhuma entidade demoníaca, que nenhum inimigo, nenhum opressor possa nos enganar, tirando de nós o direito que nós temos de filhos. E como o meu filho e a minha filha têm paz na minha presença, porque tem certeza do direito que eles têm sobre mim, que sou a mãe deles, nós também temos que ter essa certeza de que temos esse direito, porque somos filhas de Deus. Que nós venhamos a não abrir mão desse direito e a buscar em Deus o discernimento em todo o tempo, e que a nossa maturidade espiritual cresça a um nível que nós possamos passar por tudo que temos passado e nunca duvidar de que no final, que lá na frente, tudo tem um motivo, uma razão e um porquê. E nunca é só para nós. Sempre é para salvar um povo, uma nação. Amém? Deus as abençoe. Obrigada por terem assistido. Eu agradeço muitíssimo a liderança desse grupo, representado pela nossa missionária Denise Viana,
Muito obrigada por tudo. Deus abençoe a todas. Deus abençoe a família de todos. E Deus, eu te amo. Amém? Vou encerrar a live. Boa noite.